Amiguinhos do Figuraças, começando mais um vídeo pro nosso canal, hoje sozinho aqui porque eu tô meio adoecido, meio gripado e não queria passar a doença pra ninguém. E eu queria comentar um pouco hoje sobre a briga com as escalas, né? Especialmente pra quem coleciona escalas 6 polegadas, 7 polegadas, 1:10, que sempre tem uma baita confusão de escalas. E queria passar um pouquinho, não ficar discutindo os tamanhos só, mas queria comparar um pouco as figuras entre fabricantes pra gente chegar numa eventual conclusão. Bom, começa que a confusão começa que hoje em dia para comprar colecionável é tudo ou em polegadas ou em escala proporcional. Enquanto 1:1 é o tamanho real, tem 1:6, que é 1 dividido por 6, e aí chega nas escalas que eu gosto lá, 1:10, que é o tamanho real dividido por 10. Separei algumas figurinhas aqui que eu tenho aqui na minha coleção, para a gente poder ilustrar um pouco a situação. Começa que quem coleciona escalas menores como eu, dentro dessa faixa que eu comentei, costuma fazer um mix de fabricantes e tal, para poder formar lá a seleção de figuras, lá, de personagens que a gente gosta, e querendo ou não a gente sempre se frustra um pouco, porque compra uma figura e depois descobre que ela ficou muito menor no meio dos outros, ou muito maior e diferente, e por isso a gente vai lá. Bom, começando aí, lembrando que 1 polegada é igual a mais ou menos 2,5 centímetros, segundo minha colinha, 2,54. Então, para quem coleciona 6 polegadas, mais ou menos 15,2, 15,24 centímetros, 7 polegadas, 17,8 centímetros, 17,78, e 8 polegadas, mais de 20 centímetros, 20,32. Começando aqui com as minhas figurinhas. Eu tenho aqui um Exterminador do Futuro da NECA 7 polegadas. Tenho o He-Man, que eles dizem aqui que ser 6 polegadas. Tenho um Coringa Icons da DC, que eles dizem também ser 6 polegadas. De cara, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Isso é tudo, deveria ser tudo o mesmo tamanho, mas não é. E aí onde que mora o problema aí? É que quando eu pego uma escala para 1:10, um exemplo, que isso é algo real dividido por 10. Se você pegar uma pessoa com estatura normal, que seja entre 1,70 e 1,80, 7 polegadas são mais ou menos 17,80. Se você multiplicar isso, vai dar, é como se fosse uma pessoa que tem uma estatura de 1,77 m. Então a gente pode afirmar que 7 polegadas, geralmente, dependendo da situação, é compatível com 1:10, porque se você pegar um personagem 1:10 de estatura normal que tem 1,70 e 1,80, vai bater com 7 polegadas. Se eu pegar, aqui eu pego 4 figuras, esquecendo as que estão atrás, que são denominadas como 6 polegadas. 6 polegadas, e você percebe que tem alguma coisa muito estranha aqui, diferente demais, porque o He-Man com o Arnoldão, que deveria ser 7 polegadas, são compatíveis. O Legends, o Duende Verde, ele está numa base, parece que é a mesma coisa, mas ele é um pouco menor, ele já não deveria ser 7 polegadas, 6 polegadas. E o Coringa da Icons também é 6 polegadas. E aí, onde está a charada aqui? Onde está a resolução disso? Quando eu pego esse Duende Verde, ele tem ele tem quase 16 centímetros. Se você for pegar em polegadas, ele dá quase 6 polegadas e meia. 6 polegadas, e como você pula de 6 para 7, 7 para 8, eles consideram 6 polegadas algo que tem 6,5. E o Coringa, que é o baixotinho aqui, ele tem 15,25, que é exatamente 6 polegadas. Então, quando você vai comprar a figura, como não está numa escala métrica, cada vez que você pula meia polegada, você pula 1,25 cm, e que dá muita diferença. Quando você fala ainda de escalas, ainda na questão de polegadas, quando você pega figuras de quadrinho, por exemplo, você saber, talvez seja melhor a escala em polegadas do que a escala proporcional 1:10, 1:4,
Porque cada desenhista desenha de um tamanho diferente e mesmo que você pegue às vezes um Hulk, um monstrão e fique muito maior, fica bacana porque tem alguns desenhistas que desenham maior. Então, você vê, aqui são todos, esse aqui se eu pegar na ordem, 7 polegadas, 6, 6, 6. Porém, os tamanhos são totalmente diferentes, exatamente porque esse aqui que é 6 polegadas, na verdade tem 6 polegadas e meia e é considerado 6 polegadas. O Coringa, que é pequenininho, ele tem exatamente 6 polegadas. Um pouco meio sacana do fabricante, mas eu sei, dificilmente eles vendem 6 polegadas e meia, talvez por causa da licença e por aí vai. Entro então na história proporcional. Quando você tem figuras de filme, possivelmente é melhor que a escala seja proporcional porque os atores têm uma altura conhecida e quando você pega uma proporção 1:6 ou 1:10, é a altura do ator dividido por 6 ou por 10 e aí você tem uma proporção bacana lá, isso é, deveriam bater as alturas de figura, a proporção das figuras. E aí eu entro numa situação que eu vou limpar aqui a área e é a seguinte, eu tenho aqui Kotobukiya, Star Wars e tenho aqui também Iron Studios, Star Wars. Quando você põe um ao lado do outro, especialmente os dois Harrison Fords aqui, você percebe que o da Iron é maior do que os da Kotobukiya, mesmo ambos sendo 1:10. E aí você fala, caramba, e agora? Qual que é o correto? Qual que é? Será que quem que tá, vamos falar assim, quem tá roubando? Se você der um Google, procurar no Google a altura do Harrison Ford como referência, diz o Google que ele tem 1,85 m. Se ele tem 1,85 m e eu tenho algo numa proporção 1:10, o Harrison Ford deveria ter, aqui da Iron Studios ou da Kotobukiya, deveria ter 18 centímetros e meio, dividido por 10. Isso é. Então, quando eu pego a régua e meço, e eu já fiz isso e eu mostro daqui a pouquinho, aí provavelmente eu vou colocar isso na edição, o Harrison Ford da Iron Studios tem 18 centímetros e meio. Isso é, se você multiplicar isso por 10, dá 1,85 m. A Iron Studios está correta a proporção. Se eu pegar o Harrison Ford, que aqui está numa posição meio agachada, mas eu peguei também um Trooper só para poder comparar, eles têm 17 centímetros e meio. Isso é como se tivesse 1,75 m de altura. Então, quando você pega aqui a Kotobukiya e se fala assim, é 1:10, não sei qual que é a referência que eles usaram, mas a verdade é que tá, eu não sei, um Trooper pode ter 1,75 m, mas o Harrison Ford está numa proporção errada. E quando eles adotam essa proporção, as figuras da Iron ficam ligeiramente maior. Por quê? 1,75 m contra 1,85 m de proporção. Estamos falando isso. Se aqui eu tenho 1 centímetro de diferença, significa que numa escala 1:1 seriam 10 centímetros. E aí que está a diferença. Então é a eterna briga das escalas. Alguns fabricantes dão uma escorregada e o ideal é que se fosse métrico, talvez seria mais fácil. Porém, de novo, na teoria, uma escala proporcional para atores, para figuras de filme, se fosse respeitado seria mais adequado, porque isso é uma proporção. Fiquem conosco, para quem gostou dá uma curtida, lembrando que tem outros vídeos lá no nosso canal. Espero nos encontrarmos em breve. Até mais, tchau, tchau.